Olá, povo abençoado de Deus. Está com vocês aqui o irmão Osiel, para mais uma vez nós conversarmos um pouco da palavra de Deus, falar do evangelho sem as máscaras que foram impostas pelo sistema religioso. E antes de mais nada, eu quero dizer que nosso desejo é que Deus esteja grandemente abençoando a sua vida, onde você estiver, onde estiver a sua família, que a graça de Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje a nossa mensagem é muito importante, mas antes eu gostaria que você já se inscrevesse no nosso canal, fosse aí dando joinha no vídeo se sentiu que Deus falou no seu coração, se você concorda com aquilo que nós estamos aqui falando, e que ajude a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Veja bem, hoje nós queremos fazer menção de uma passagem linda, que o Senhor Jesus ele deixa na sua palavra para nós, quando ele diz o seguinte: olha, vocês que estão observando o cisco que está no olho do seu irmão, antes de julgá-lo por isso, olhe para você e tire a trave que está no teu olho, tire a tora que está no teu olho. E esse é uma passagem extraordinária, que eu percebo, irmãos, com muita clareza hoje. Afinal, são mais de 30 anos participando no meio gospel, no meio evangélico, e o que eu mais percebo é que a última coisa que há uma preocupação hoje é em viver aquilo que Cristo ensinou. Infelizmente, o que Jesus ensinou não tem mais valor para o sistema gospel que está por aí. Porque ele estava nos mostrando ali que quando eu aponto o defeito de um irmão com um olhar crítico de julgamento, eu preciso olhar para a minha vida primeiro, porque com certeza eu vou ver muitas coisas. O problema, meus amados, e hoje esse vídeo é intitulado, A Fábrica dos Hipócritas, porque nós aprendemos, e eu falo nós, não como líderes, eu falo como participantes desse sistema, como membros das igrejas, que nós aprendemos a julgar as pequenas coisas no meio do chamado rebanho, mas quando vem da liderança, eu aceito qualquer coisa. E esse é o tema de hoje. Porque eu presenciei quantas e quantas vezes essa hipocrisia no meio evangélico. Por exemplo, nós vamos citar aqui algumas para só alertar aos amados, porque os irmãos vão, na reflexão, vão perceber quantas coisas nós fizemos no passado, e com certeza isso acontece com muita frequência nesse sistema religioso, que tem sido uma máscara, algo terrível, é uma fábrica de verdadeiros hipócritas. Essa é a verdade. Agora, quantas vezes nós percebemos, se um jovem, por exemplo, fosse a uma festa que não fosse uma festa gospel, toda a congregação ou parte da congregação exigia com clareza que aquele jovem fosse disciplinado. E a disciplina nesse sentido não era uma disciplina para cuidar do jovem, mas era para punir o jovem, para que o jovem pagasse pelo pecado que ele havia cometido. Uma hipocrisia tão grande porque, primeiro, que toda disciplina pastoral, assim chamada no meio gospel, ela deveria ser para resgatar a pessoa que está fraco na fé. Mas nesse caso, o desejo é que ele seja punido por um erro que ele cometeu. Nós esquecemos que quem paga pecado é Cristo, que pagou os nossos pecados é Jesus. O grande problema é que eu olho para essa situação como ela sendo algo esdrúxulo, algo terrível. Mas eu não importo que venha na minha igreja, na congregação que eu congrego, um pregador fazer um show, e nós pagamos esse pregador para fazer um show, e é um show, porque a mesma mensagem que ele prega aqui, até as línguas estranhas muitas das vezes são as mesmas que ele faz aqui na minha igreja, é a que ele fez lá na outra igreja, até as profecias são muito parecidas, um show. Quer dizer, eu me escandalizo com o irmãozinho que foi numa festa que não é gospel, mas sendo gospel, eu faço parte de uma tramóia ridícula até para vender o evangelho. Eu já vi situações, por exemplo, de um jovem ser disciplinado da igreja, das suas funções, tirado das suas funções, porque na sua ideologia de jovem, talvez por causa de um espinho no rosto, deixou a barba crescer um pouco, e aquela instituição, o jovem não pode ter barba, vamos disciplinar aquele jovem. Mas eu não escandalizo com o pastor da igreja que entregou uma profecia falsa da carne, que não se cumpriu, e não tem problema. O meu escândalo está
no irmãozinho que deixou a barbazinha dele crescer. É uma fábrica de hipócritas muito grande. Eu me escandalizo, e eu vi isso acontecer muitas das vezes, pelo irmãozinho que começou a congregar, e talvez tenha lá 6 meses, 1 ano, e ele ainda pinta o cigarrinho dele. Eu me escandalizo. Misericórdia, o irmãozinho sai da igreja e ele fuma ali na esquina depois do culto. Mas eu não escandalizo do meu líder religioso que amaldiçoa as pessoas com a sua boca. E a hipocrisia é tão grande que a pessoa, quando vai julgar o irmãozinho que ainda está fumando, ele diz assim: porque a boca é santa. Mas para amaldiçoar os outros, não tem problema, porque ele é o profeta de Deus. Meus amados irmãos, a hipocrisia é muito grande. Pessoas que são tiradas às vezes da função porque não entregaram o seu chamado, dízimo, não pagou o dízimo, aí da cobrança, não pagou o dízimo. Aí tira o irmão da função porque ele não está sendo fiel ao Senhor. Mas o líder da igreja está pegando o dízimo dos irmãos e comprando mansão, comprando iate, comprando fazenda. Aí não tem problema, vai tratar com Deus. O irmãozinho vai tratar comigo, mas o meu líder vai tratar com Deus. É uma fábrica de hipócritas. Mais um exemplo apenas para os irmãos refletirem, muito comum isso acontecer. Às vezes um irmãozinho na igreja está passando uma situação difícil, ele não tem dinheiro para pagar um aluguel, ou às vezes ele mora numa casa, carteira amianto, está batendo na cabeça dele, e a igreja vai ali, faz culto, Deus te abençoa para cá, mas nunca a igreja sensibilizou, falou: olha, vamos ajudar aquele irmão lá, e vamos pegar um mês de dízimos da igreja aqui, e nós vamos ajudar o irmão a melhorar a casa dele lá. Não. Isso aí não tem problema o irmão morar, que não pode gastar o dinheiro da obra de Deus naquilo que não é. Aí a liderança da igreja constrói um local para seminários, um luxo, milhões e milhões e milhões, e cada vez enfeitando mais porque tem que receber as pessoas importantes. E o hipócrita vai lá, está sempre contribuindo com o seu dízimo, porque nós temos que ser fiéis ao Senhor para gastar dinheiro com coisas que não vai valer nada para nada, enquanto o irmão passa uma vida às vezes tão... Meus irmãos, é uma fábrica de hipócritas. Eu fico pensando quando Jesus, ele trouxe o evangelho para nós, uma simplicidade tão grande, e nós aí não conseguimos ver. Meus irmãos, é hora de nós voltarmos para a simplicidade do evangelho, pararmos, irmãos, deixarmos essa hipocrisia de lado e voltarmos à simplicidade do evangelho, para que possamos viver aquilo que Jesus ensinou. É o que Cristo ensinou. Mas não dá glamour, mas dá o céu. O céu, meus irmãos, não é de luxúrias de quem vive aqui. O céu é daquele que vive na simplicidade, debaixo da graça de Cristo. Olha, se você sentiu que Deus falou no seu coração com esse vídeo, compartilhe com alguém, dê seu joinha e até o próximo vídeo, se Deus quiser.